Paz e graça a todos, no nome de Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor João. Não gosto muito desse título, porque há um só pastor sobre todos. Somos servos, somos filho do Altíssimo. Desde já eu quero agradecer a todos os nossos amados irmãos, aos inscritos do nosso canal do YouTube. Quero agradecer aos irmãos do Facebook e todos aqueles que têm cooperado com esta obra em propagar o Evangelho de Cristo, para que a humanidade, os nossos irmãos, aliás, todos venham ouvir o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação. Queridos, eu quero iniciar com a palavra neste momento, ao qual eu venho trazer e quero fazer uma série então de a vida de um cristão, começo, meio e o fim, e caminhando para o final. Com isso eu quero fazer com vocês uma leitura lá em Salmos capítulo 37, verso 5, que diz bem assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Com esse chamado de nosso Pai, então eu venho fazer essa série, e com isso eu quero expor, quero colocar testemunhos, situações, desde o começo da minha conversão, desde o começo onde eu comecei a frequentar uma casa de oração com minha mãe. E com isso eu quero apresentar a minha vida como um testemunho para você se fortalecer, sabendo que um homem tem altos e baixos, alegrias e tristeza. No caminho que nós tomamos posições a seguir, não há só rosas, há espinhos. No caminho que nós tomamos não há só alegria, há tristezas. No caminho que nós tomamos a seguir, temos que tomar decisões, e muitas das vezes vai acontecer de nós termos que se desligarmos até mesmo da família terrena, irmãos, pai, mãe, amigos, trabalho, enfim, há muitas coisas que vão estar em nosso caminho. E nesse caminho que nós almejamos trilhar, que é o novo caminho, então nós vamos ter todas essas dificuldades. E por isso eu quero trazer para vocês a experiência de um homem já com praticamente meio século, 50 anos, ao qual eu posso trazer para você fatos verídicos, verdadeiros, desde a minha criancice até a juventude, a idade média, e agora entrando para o caminho da velhice. E nesse percurso, então, eu tive muitas experiências, e essas experiências que eu tive, eu quero compartilhar com você, para você entender até mesmo talvez coisas que você não tenha entendido no percurso da sua vida, quando criança, quando jovem, quando adulto, e quando agora já chegou numa idade da escadinha, ele está descendo a escadinha da velhice,
ao ponto de chegar a cada momento mais próximo do seu encontro com o Criador, do seu encontro com Cristo. Pois a cada momento que se passa, a cada segundo, nós estamos mais próximo do arrebatamento da igreja, ou até mesmo da sua partida. Pois eu e você temos uma senha diante do Criador. É claro que não sabemos o dia e nem a hora, mas nós devemos buscar nas Escrituras e conhecer os nossos desígnios, desde que quando nascemos e um dia partiremos. A coisa mais certa desta vida, meu amado irmão, querida irmã, querido jovem, é a certeza que nós vamos morrer, que essa carne voltará ao pó. E proveniente de tudo isso que vivemos nessa terra e passamos, então cabe bem esse versículo do Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bem, queridos, sem delongas, eu quero dizer a vocês que eu sou conhecedor desde criança, que minha mãe nos levava, a mim e aos demais irmãos, a uma igreja, a uma casa de oração. E essa casa de oração era a Assembleia de Deus. Tempo de muitos dias passados, de muitos anos. Eu lembro que cerca de praticamente 45 anos atrás, eu tinha meus 4, 5 anos. A minha mãe nos levava para nós lá assistirmos os cultos. Nós ficávamos numa salinha e lá nós aprendíamos as histórias bíblicas. Nós conhecíamos a história de Davi, de Samuel. E lá também nós, como vínhamos de uma família muito pobre, então nós tínhamos o nosso café, o nosso lanche. Lá nós éramos educados mediante a palavra de Deus. E lá foi a base do meu conhecimento das Escrituras. Então eu acreditava que existia um ser maior, que existia um Deus Criador. E com isso então, aquilo ficou plantado no meu coração. E com isso os anos foram se passando. Eu convivia numa família muito atribulada. Minha mãe tinha problemas mentais, minha mãe tinha problema de transtorno bipolar. Vinha de famílias até mesmo do catolicismo, o espiritismo, que envolve tudo junto. Tanto meu pai como minha mãe. E com isso, as maldições, como está sobre toda a terra, estavam sobre minha família, meus pais. E eu via muitas confusões, brigas de meu pai, alcoolizado. E com isso havia muito sofrimento, separações. Mas a minha mãe, então, na sua força, nos levava, ia até a igreja. E muitas das vezes a minha mãe caía na rua. E meus irmãos ficavam olhando. Ela sempre debatia e espumava pela boca. Então ali passava aquele momento, nós ia para a igreja, chegava lá, muitos oravam por ela na rua, muitas das vezes oravam lá. E era uma igreja maravilhosa. Era aquela igreja do bom costume. Então os homens sentavam de um lado, as mulheres do outro. Bom costume. As crianças ficavam lá na salinha. Eu lembro muito bem sobre tudo isto. Claro como o dia. As mulheres tinham lá as doutrinas, usos e costumes
Aliás, esse e muitos bons, ao qual hoje não se tem mais dentro da noiva de Cristo. Tem cada dia que se passa está se perdendo. E se perderam no tempo o bom costume de se sentar somente homem de um lado, mulher do outro. Eu lembro disto. E nós, quando não estávamos na salinha, nós estávamos lá com nossos pais, ou no caso eu com a minha mãe, com meus irmãos assistindo o culto. Então lá não tinha aquele de sentar um casal de namorados para ouvir a palavra e ficar se amassando, olhando, fazendo carícias, olhando um para o outro, eu te amo, e a palavra discorrendo. Não tinha isso. Tinha o bom costume de cada um. Homem sentava no lado dos homens e mulher no lado das mulheres. E o culto era um culto teocêntrico, era para Deus. O primeiro passo que você chegava naquele momento, naquele culto de oração, homem de um lado, mulher do outro. E quando ele entrava ao salão adentro, então, cada um se posicionava, se ajoelhava, fazia suas preces, suas orações a Deus. Confessava talvez seus pecados, eu não sei a tese ou a ideia de cada um, a sua necessidade de cada um. Eu só sei que eu via isto e depois eu vim fazer. A primeira coisa, quando eu me prostrava na minha oração, até quando fui entender, quando mais jovem, então eu apresentava o quê? Me apresentava no nome de Jesus ao Pai, ao Deus Criador, me perdoasse meus pecados e ouvisse o meu clamor. Era assim que eu orava, é assim que eu oro. Então eu pedia: Senhor, perdoa meus pecados no nome de Jesus e ouça o meu clamor. Ouça a minha adoração e ouça as minhas necessidades, porque só tenho o Senhor como Deus. Eu não tenho Deus de pau, de pedra. Não, só tenho o Senhor, meu único, meu Salvador. E ali eu fazia a oração. E ali as pessoas faziam, acredito, essas orações. Então, depois de se apresentar, de pedir perdão e daí de colocar as causas, as necessidades, então você se sentava e ali ouvia os hinos da harpa, os hinos espirituais. Então ali havia a apresentação dos jovens adorando a Deus com toda a reverência e santidade. Aí vinham as irmãs, aí vinha um testemunho de um irmão, de outro irmãos. Não tinha esse show gospel, não tinha luzes, não tinha as luzes de neon, não tinha fumaça, não tinha rocão, não tinha essas calças rasgadas. Não. O homem se apresentava com pudor, com reverência diante do Criador dos céus e da terra. Assim como hoje você e eu vamos para uma audiência, digamos assim, uma necessidade trabalhista, ou até mesmo no caso de qualquer coisa banal desta vida, se nós vamos nos apresentar a um juiz, então nós temos que ir com decência. Se nós vamos entrar no Congresso Nacional, então lá no Supremo, então tem que ter a veste decente, correta, né? Para poder entrar lá dentro. O homem de terno, camisa social, sapato. Então era assim que se apresentavam as pessoas na antiguidade. Esse culto era teocêntrico, era somente para Deus. Então lá era louvado ao Senhor, lá era cantado, todos os louvores, honra e glória. Lá as pessoas, claro que quando batizada no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, muitos manifestavam em mistério, com decência e ordem. Não é essa bagunça que é hoje, não é o pula-pula. Mas quando um começava a profetizar, eu lembro muito bem que calava-se toda a igreja. Então, geralmente tinha um intérprete, ou até mesmo a pessoa tinha um dom de língua e transmitia a mensagem para a igreja toda calada. A igreja chorava, a igreja sentia a presença do poderoso Deus.
A igreja estava ali se irradiando com a presença de Deus. Depois vinha a palavra, e na palavra vinha a exaltação de Deus Todo-Poderoso, a obra dele exposta para mim e para toda a humanidade. Ali vinha a correção, ali vinha a exortação. E quando terminava aquele culto, então todos os irmãos alegres se saudavam mutuamente, com amor, com fraternidade, verdadeiramente em Cristo Jesus. Pois não tinha essa ideia da teologia da prosperidade, de enriquecer, de ter, de buscar mais e granjear mais. E com isso eu cresci nesse culto teocêntrico. E com isso eu conheci a verdade. Mas como eu disse que na vida do cristão, nem tudo são alegrias. Mesmo que eu ainda não tinha aceitado o convite de Jesus, mas eu entendia que aquilo vinha e alegrava meu coração. Eu não entendia ainda, mas eu compreendia, já que eu não poderia se prostrar diante de ídolos, que se eu pegasse rosa, sal, seria feitiçaria, não seriam coisas do Deus Pai Criador. Então eu entendia que o bom costume era um bom costume, das vestes, das jovens, das mulheres, dos homens, havia esse respeito. Então eu já cresci com aquela ideia do bom costume, ao qual hoje o bom costume não é legal. Bacana é sentar tudo junto, mulher com homem, ficar se tocando, namorado senta ali, namorado e namorada se senta do lado um do outro, nas cadeiras ou bancos, seja onde for, e ficam de mãos dadas e ficam se acariciando, não há reverência à palavra de Deus. Eu vivi no tempo antigo, no tempo do bom costume. A palavra diz, o Senhor Jesus disse que eu sou o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eu não mudo, diz o Senhor. Ele diz que não muda, mas o homem tem mudado. Os homens têm criado dogmas, têm colocado heresias, têm apostatado da fé. E eu cresci neste meio. E na verdade, com todos os embaraços da vida, meus pais acabaram separando, meu pai foi embora. Então a minha mãe ficou só cuidando de nós, mesmo tendo um suporte muito pouco do meu pai, mas ali estava. Crescemos praticamente abandonados, sem pai. Passamos fome, passamos necessidade, passamos frio, não tinha cama para dormir, não tinha um colchão, nós dormíamos em cima do tablado. Morei em casa, como se diz, de pau a pique, essas de taipa, onde o piso era o chão bruto, o fogão não era o fogão a gás nem elétrico, era o fogão que cozinhava-se com galhos, com madeira, com paus. Era chapa de ferro, onde muitas das vezes minha mãe acendia o fogo e ali se aglomerava eu e meus irmãos, minhas irmãs, para aquecer do frio, pois nem um cobertor nós tínhamos. E eu já ia para a igreja. Na inocência de uma criança, ali estava eu, indo e gostava. Tinha um acolhimento dos irmãos, tinha o acolhimento das visitas verdadeiras daqueles irmãos, obreiro que ia até nosso lar nos visitar. Alguns nos ajudavam. Esse foi o percurso. Então, quando criança, criado no norte do Paraná, especificamente no Rio Branco do Ivaí, antigo município que hoje até existe também, que é o município de Grandes Rios, norte do Paraná. Mas até então, com os 10 anos de idade, meu pai então veio visitar a família.
Meu pai, já separado há muitos anos, morava no estado de São Paulo, cidade de Piracicaba. Cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, onde meu pai residia então, separado da minha mãe. E ele veio visitar, como sempre vinha, uma vez por ano, quando dava, e ele, então, me chamou para morar com ele. E eu todo empolgado, vou morar com meu pai, acho que não vou passar mais fome, não vou passar mais necessidade. Eu tinha lá meus 9, 10 anos que ele nos visitava. Quando foi em 1981, eu tinha 11 anos, então ele foi, me convidou, eu aceitei e fui morar com ele lá no estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba. Eu todo empolgado, vou lá para Piracicaba, vou morar com meu pai. Então a ideia, vou ter chinelos, porque eu não tinha nem chinelo, andava descalço, parecia o pé grande. E nós passávamos muitas necessidades, fome, não tinha roupa. Quando nós ia muitas das vezes ter que atravessar pastos com a minha mãe, então tinha aquela relva com rosetas, um espinho muito fininho, cravava em nossos pés, em meus pés. E muitas das vezes eu sonhava que eu estava andando naquilo, aquilo estava me grudando e doía muito, sangrava. Então eu lembrava de tudo aquilo quando meu pai me convidou para morar com ele. Eu falei, com certeza meu pai vai comprar roupas para mim, vai comprar chinelos. Eu não vou com meu pai. E minha mãe, talvez com seu coração partido, o permitiu, porque sabia que poderia estar melhor. Talvez meu pai, mesmo eu quando criança, meus 10 anos para 11, então falou a ela, não, vou fazer isso, fazer aquilo. E minha mãe até mesmo, eu acredito que acreditou, pois é lógico que um pai faria isso. Então eu fui morar com meu pai, pensando que ia para a cidade grande. Mas vou para a cidade grande, vou ver os prédios, os carros, aquela fantasia no coração. Vou ter minhas roupas, meus chinelos, meu pai estava me agradando muito, então eu falei, nossa, vai ser maravilhoso. Se achando melhor do que meus irmãos. Meu pai me escolheu eu. Não esperava eu que, quando então pegamos o ônibus, fomos até a cidade de Faxinal, lá fizemos um percurso até o estado de São Paulo e até o município de Piracicaba. E quando nós chegamos, de repente nós pegamos umas estradas de chão, e muitos quilômetros, e demorava a chegar, e mato, e cana. Deparemos numa fazenda. Mas era uma fazenda não de gado, não de animais, era uma fazenda de só plantação de cana. Só se via canas. Cana, mato, floresta, cana, mato, floresta. E nós chegamos então numa rua, de repente vinha uma casa de um lado, outra do outro, duas do outro, e assim foi cerca de umas 12 a 15 casas. Então de repente encostamos numa casa e lá, aquela casa tipo a choupana, velha, telhas de 1920, tudo podre, pretas, paredes rústicas, não tinha energia elétrica, colonião, mato. Me assustei, pensei que ia para a cidade grande. Agora me encontro no meio do mato, pior do que onde eu morava, que era um pequeno município, que tinha luz. Nós não tínhamos na nossa casa, mas tinha na rua. Então era a nossa gratificação de não ter brinquedo, era brincar debaixo dos postes de luz, de pé na lata, de bete, de esconde-esconde. Agora eu estou num lugar que achava que ia ser o paraíso, numa escuridão. Chegamos de madrugada, aquele escuro, não tinha luz. Era pior de onde que eu morava, era lamparina. Fogão da mesma forma. Então ali, quando eu cheguei, meu pai já rezou um sermão. Vai ser assim, vai ser assado, a tua madrasta se obedece, tudo que ela mandar você tem que fazer.
senão o couro come. Naquele tempo, 1981, 82, muitos passaram como eu passei. Ser espancado, era espancado. Pai não tinha dó não. Só de olhar tinha que baixar a cabeça. Não podíamos interferir numa conversa com um adulto naquele tempo. E se errasse, podia ter certeza. No caso meu, era com o que tinha na mão, meu pai me espancava. Ripa, fivela, cinta. Muitas das vezes meu pai quebrou o prato na minha cabeça. Moía na minha cabeça. E então vinha a ordem do meu pai. Era assim e assado. Se não fizesse, então apanharia. E com isso então meu pai colocou na escola e tinha um ônibus que passava colhendo todas as crianças das fazendas. Então nós íamos, era o refúgio meu. Então meu pai matriculou e nós íamos até a sede da usina do grupo Cosan hoje. E nós ali então nós estudávamos. Pois meu pai trabalhava numa usina de açúcar e nós morávamos na fazenda, no caso da usina, do grupo Cosan. Hoje, que faz parte hoje da grupo Shell também. Então ali nós eu fiquei morando com meu pai ali, e ali passei muitas adversidades. Meu pai, a propósito, me deu tarefas. Então a casa era na fazenda e tinha muito mato, muito colonião. Então meu pai colocou eu para estudar e falava: depois do estudo, chega meio-dia, você tem tarefa para fazer. Você vai ter que carpir isso, arrancar aquilo. Era tipo escravo mesmo. E se eu não cumprisse a meta, então vinha a surra, o espancamento. Tinha que buscar água na caixa d'água, pois não tinha água também encanada, era tudo no balde. Era esquentada água na chaleira para poder tomar o banho daquele chuveiro antigo, latão antigo. Então era muito sofrido. E minha madrasta, terrivelmente usada pelo inimigo. Então ela, muitas das vezes, coisas que aconteciam era desse tamanho, ela fazia desse tamanho. Com isso foi muito sofrimento. Aí com meus 13 anos, então eu comecei a tomar atitude e falei: meu pai, que eu queria, então já tinha carpido tudo, tinha feito todo o processo como escravo de limpeza em volta da casa. Então agora eu falei, como tinha os sitiantes, então eu queria cortar cana para ganhar um dinheiro. E meu pai concedeu. Então eu vinha até meio-dia da escola, chegava da escola meio-dia, 1 hora, pegava uma bicicleta que ele tinha comprado. Eu sabia onde era o setor, já tinha acertado com o sitiante, então eu ia lá com meus 12 anos, 13, cortar cana. E com isto eu ganhava um dinheirinho. E para pior, muitas das vezes, antes de iniciar esse trabalho, eu achava que eu ia ganhar um dinheirinho para mim e ia comprar minhas coisinhas. Eu tinha uma ideia de comprar roupas, fantasiava de comprar uma moto, um carro, uma casa. E nesse tempo eu também orava. Eu pedia ao Senhor que eu queria uma família. Pois mesmo que já tinha perdido a minha mãe e meus irmãos, agora eu morava na fazenda com meu pai, com minha madrasta, o qual também era um inferno. Meu pai bebia muito. Meu pai tinha problema com álcool e bebia, e trabalhava, mas as suas saídas ia para bailes. E quando ele chegava, então ele espancava essa minha madrasta. Eles brigavam, ciúme. Meu pai era mundano, mulherengo. E daí quando sobrava para ela, sobrava para nós também. Então não tinha paz. Então com a ideia de cortar cana, eu pensava que ia ganhar dinheiro, então eu poderia até fazer alguma coisa.
Mas não pensava eu, não entendia eu que também se tornara um escravo novamente. Comecei a trabalhar, aprendi a cortar cana e cortava muito bem. Era um homem, um jovem muito bom. Chamava bem assim, esse é bom de facão. Enquanto se pegava 5 carreiras de cana e ia cortando, então fazia ali a coleta e era medido por metro, e você ganhava então por metro cortado de 5 carreiras de cana, e tinha um valor X. E eu me dei bem, se tornei um cortador dinâmico, rápido. Então eu cortava muita cana e ganhava muito dinheiro. Mas mal sabia eu que no primeiro pagamento meu pai pegou tudo. E com o salário dele, da minha madrasta e o meu, então ele fazia festa. Com seus gastos, com seu carro, com seus bailes. Mas eu não desanimava. E foi. E sempre um bom cortador de cana. E de vez em quando ele ia lá comprar uma camisa para mim, eu ficava todo empolgado. Comprava a camisa hoje, lavava no dia, colhia tudo, ficava parecendo um Hulk. Camisa das mais baratas, digamos, se fosse hoje, R$1,99. Me dava lá mais R$1 para me comprar doce. Parecia que eu era um bebê. Mas eu não desanimava. Continuava trabalhando, na mesma esperança e fé, e acreditava naquilo que eu tinha aprendido lá atrás, lá na base. Como diz uma palavra, ensina teu filho no caminho que deve andar, porque depois que estiver velho, não se desviará dele. E é verdade. Isso é a palavra do Senhor. Então eu ali comecei a orar: Senhor, tenha misericórdia de mim. E foi prosseguindo com um sofrimento, morando na fazenda. E então, já com meus 15 para 16 anos, já podia trabalhar naquela época registrado, aos 16 anos. Então eu entrei na usina, registrado. E lá então carteira registrada, assinada, do mesmo propósito. Já tinha passado por vários processos. Aprendi a plantar cana, aprendi a cortar cana para plantar cana, aprendi a cortar cana depois para ir para a usina para fazer açúcar. Então lá eu entrei na lavoura e trabalhava na usina, registrado. E de lá, da parte da lavoura, a própria usina teve um projeto em pegar jovens e ensinar a ser servente de pedreiro. Era uma grande profissão, porque poderia ser servente e depois se tornar um profissional, um pedreiro. Entrei na seleção e fui selecionado. Mesmo assim, sendo escravo do meu pai, porque eu trabalhava e todo o meu dinheiro ia para o meu pai, para ele festejar e comprar carro. Então meu pai pegava meu dinheiro, minha irmã, minha madrasta dele, então ele fazia festa. Sofrimento, irmãos. Conhecedor do Senhor, conhecedor da palavra, jovem, adolescente. E com isso então ali nós passamos muitas afrontas. Mesmo que trabalhando, registrado, meu salário ia tudo pro meu pai. E eu era um homem, um jovem, forte, 1,85 m já, magrelão, mas eu era ágil. Eu ganhava muitos prêmios, porque a usina dava prêmios para os melhores cortadores. A usina dava prêmios. A usina de açúcar, a qual nós trabalhávamos, dava então, tinha um programa que os melhores cortadores ganhavam prêmios, ganhavam relógios, ganhavam rádios, ganhavam vários prêmios. E eu me destacava sempre. Eu lembro que meu pai trabalhava de motorista, fazia 12 horas, semana de dia, uma semana de dia, uma semana de noite. Eu tirava, o meu salário era maior que o dele, que era um profissional. Mas a minha alegria, o consolo meu era o que? Era a comida, a roupa lavada e o prêmio que eu ganhava da usina, porque o meu salário ficava tudo com ele. Sofrimento. Mas com isso então,
depois do projeto novo, fui para trabalhar de servente, para agregar um melhor conhecimento, talvez ser um profissional na área de pedreiro, mas não prosperou, na verdade. Fiquei algum tempo, e nesse algum tempo que eu fiquei, onde eu conheci alguns irmãos que moravam na cidade, eu morava na fazenda, e esse jovem, alguns irmãos começaram a evangelizar, e eu falei, não, eu conheço, sei. Daí ele começava a me ensinar, você entende Apocalipse lá, Mateus 24, ele começava a falar da volta de Jesus, que Jesus ia voltar, que a terra ia ser destruída. Eu falei, pois é, pai, eu sei disso, e eu preciso, né? Ele falou, então, mas se Jesus voltar, pelo menos você vai subir com ele, se você estiver servindo ele. Você tem que ir para a igreja, você tem que ir lá falar com o pastor, você tem que se batizar e seguir. Porque senão esses que não obedecerem, eles vão ser ajuizados diante de Deus, vão ser lançados no inferno. Você quer ir para o inferno? Eu falei, eu não. Então ali, o temor, eu fiquei com temor. E havia uma necessidade. Então Deus começou a usar ele a pregar, só que ele, naquele tempo, nós pregávamos o inferno mesmo. Céu e inferno. Você quer ir pro céu, é assim. Se você não quiser ir pro céu, você vai pro inferno. Era a verdade. Não era hoje essa teologia da prosperidade, que as pessoas chegam carregadas de pecado dentro da igreja e começam a bajular, não, Deus é contigo, não, Deus vai te abençoar, é só você vir para a igreja, é só você batizar e trazer os teus dízimos e fazer campanha que Deus vai te abençoar. É assim que eles falam hoje. Naquele tempo não. Aquele tempo era céu e inferno. Quer ir para o céu? Então tem que fazer assim, andar assim, seguir o evangelho. Era isso que era ensinado. Eu então ali com temor de Deus, já conhecia. Falei, não, eu não quero ir para o inferno não. Então comecei um dia, passou outro dia, e eu fiquei matutando em meu coração, em minha mente, o que eu faço? Então eu chegava lá, via aquelas tribulações na vida do meu pai, na vida da minha madrasta. Até um dia que então era num domingo. O Espírito Santo me colocou um temor no coração. Eu falei, não, eu quero ir morar no céu, eu quero obedecer, eu quero uma família, eu quero um lar, eu quero uma vida abençoada, no sentido de ser alegre. Eu só tenho trabalhado desde criança. Porque outrora, desde quando eu morava no norte do Paraná, eu tinha meus 7, 8 anos, eu separava, eu trabalhava numa fazenda, eu ia, separava o gado para ganhar 1 litro de leite. Levantava às 5, 6 horas da manhã, juntamente com o proprietário, e ajudava ele tirava o leite, eu entregava, engarrafava ali juntamente com ele. E à tarde eu buscava o gado, eu era uma criança, eu tinha 8 anos, sei lá, 7, nem me lembro, me recordo, mas eu lembro que eu fazia isso, eu tinha que buscar, eu tinha um cavalinho, um pônei que o fazendeiro deu, então eu ia com aquele pônei, eu pegava aquele pônei, fazia o que eu queria, levava, colocava ele ali, põe o cabresto, ia lá, buscava o gado, separava, colocava lá os bezerros, separava a vaca. Imagina, uma criança, 8 anos. Foi antes de meu pai levar eu para São Paulo, porque eu tinha meus 10, 11 anos. Então eu tinha lá meus 7, 8, sei lá, 9 anos, eu já separava o gado para ganhar 1 litro de leite, e ganhava uma dúzia de ovo. Muitas das vezes eu furtei ovo, tinha que roubar ovo, porque nós não tínhamos o que comer em minha casa. Eu lembro que eu pegava aqueles vidros, garrafas, cortava, não sei como que eu fazia aquilo, nem lembro mais como que eu cortava aquilo, outras garrafas, fazia covo, sabe o que é covo? Você faz uma armadilha para pegar lambari. Então muitas das vezes eu fazia sempre isso, para poder pegar um peixe, para comer uma carne, aquilo para mim. Então ia lá, aqueles lambarizinhos desse tamanhozinho, girininho, pequenininho, bem pequenos. E então, com todo aquele sofrimento, já trabalhava desde aquele tempo, daí com meu pai lá em São Paulo, lá em Piracicaba, daí para cana e corta cana, e daí vou para servente, e daí lá na área de aprendizado. Então vim ter um temor mais profundo da palavra de Deus. E ali um dia eu lembro que foi num domingo, eu falei, hoje eu vou
Eu tenho que aceitar Jesus hoje. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero seguir Jesus. Eu quero ter uma família. Eu quero ter meu lar. Eu quero ter um lar abençoado. Deus vai me dar filhos, uma esposa. Eu quero ter um lar abençoado. Era só sofrimento até então. Eu já estava com meus 16 anos. Já estava trabalhando registrado. Então eu saí. Fui até um bairro próximo chamado Belém. Entre digamos, Piracicaba e Charqueada, ali, municípios, e fui até aquela igreja, a Assembleia de Deus, ao qual era próxima da usina que eu trabalhava. Passava na frente todos os dias, quando ia trabalhar e quando eu voltava. Mas aquele dia eu andei mais ou menos uns 2 km, 3 a pé, no meio do canavial, na estrada. E eu falei, vou lá na igreja, eu quero aceitar Jesus, eu quero que Jesus cuide de mim. Emociona muito. Então eu sozinho, pois na fazenda não tinha cristão nenhum que eu lembro. Tinha acho que uma pessoa que era da congregação só. Então só tinha eu de cristão. E eu peguei e fui. Isso era mais ou menos às 11h30. E eu andei, acho que cheguei lá 12h30. Andei uma hora e pouco. E eu cheguei lá, estava aberto o portão da igreja. Eu fui no chutômetro, eu chutei, vou lá e vou fazer. Mas talvez o Espírito Santo estava me conduzindo. Eu nem entendia. E quando eu cheguei, estava aberto e olhei para dentro, tinha um monte de irmãos e estavam pregando sarrafo, fogos, eu lembro disso daí. E eu cheguei lá, bati, chamei, com toda vergonha, era caipira, né? Veio do mato. Bati lá, veio o irmão, acho que é obreiro, não sei, eu nem me lembro muito bem quem foi exatamente, mas foi irmãos. Foi jovem, precisa de alguma coisa? Falei pro Zé, eu moro aqui na Santa Lídia, aqui em cima, aqui na fazenda, e eu vim aqui na igreja e eu quero aceitar Jesus. Uma ideia louca, né? Mas nós não entendemos as coisas de Deus. E na verdade hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que me levou. Até aqueles obreiros foram não muito sábios naquele momento, porque se fosse eu, como obreiro que foi constituído, levantado por Deus, eu faria totalmente diferente. Mas naquele momento foi aquilo que aconteceu. Aqueles obreiros falaram, não, aceitar Jesus. Agora nós estamos trabalhando. Venha para o culto à noite. Poderia muito bem ter feito uma oração, né? Não. Você quer aceitar Jesus, você venha no culto à noite. Só à noite. Ou se você quiser ficar aí esperando, imagine, meio-dia. O culto era 7 horas da noite. 7h30, se eu não me engano. Então eu peguei e eu fiquei ali juntamente com eles trabalhando, eu conversando, e eles começaram a perguntar as coisas para mim, e eu comecei a falar e tal, e já me enturmei. O mesmo Espírito que estava neles, eu creio, do Espírito Santo, que é o nosso Consolador e que nos convence do pecado. Então acho que, né, glória a Deus. Então ali fiquei e esperei até 7h30 da noite. E discorreu aquele culto até então, em 1986. Discorreu o culto normalmente como era já, né, do bom costume, mulher de um lado, né, homem do outro, o culto teocêntrico, os louvores, ouvir profecia, me lembro muito bem. Nossa, eu me recordei quando criança, estava ainda no bom costume, Assembleia de Deus, lá em Piracicaba, lá no bairro Belém. Olha o nome, Belém.